Amados irmãos e irmãs, paz e bem. O evangelho de hoje, terça-feira, dia 20 de abril, é João capítulo 6, versículos de 30 a 35. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o diálogo entre Jesus e a multidão continua. Eles agora pedem um sinal. Mas a mesma multidão que já viu um sinal, já viu Jesus fazer a multiplicação dos pães e dos peixes que eles comeram, agora pedem um outro sinal? Se eles viram o primeiro e estão ali atraídos até por causa do primeiro, estão ainda buscando o mesmo pão, eles estão em busca de Jesus, Jesus mesmo diz, por causa do pão. Ter pão sem precisar trabalhar, sem precisar fazer esforço, é isso que essa multidão deseja. Uma vida cheia de benefícios sem esforços. Uma vida de glória sem trabalho, sem luta. Pois bem, mas uma outra coisa que está no começo desse evangelho é esse pedido de uma prova. Eles querem que Jesus prove outra vez e de outras maneiras. Eles querem sinais, querem milagres, querem uma religião de espetáculo, de magia. Querem que as coisas sejam resolvidas como se fosse de maneira mágica. E Jesus não veio para resolver os nossos problemas assim, de maneira mágica. Então, começa um diálogo entre Jesus e a multidão, ou continua o diálogo de ontem, e eles perguntam, mesmo tendo visto o primeiro sinal: que obras fazes? E citam o maná no deserto. Deus deu o maná no deserto, mas mesmo o maná não tornou ou não deixou aquele povo satisfeito, porque com o passar dos dias, aquela mesma multidão que gostou do maná chegou a Moisés e disse: já não aguentamos mais este alimento miserável. Então, aquela multidão não tem presente isso também. São, na verdade, pessoas de coração duro. E daí nós fazemos uma ponte com a primeira leitura, que apresenta um belo testemunho de Estevão, que está pregando ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei, e ele diz: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo. Interessante essa palavra, não é? Estevão diz que é um povo de cabeça dura e que sempre faz resistência ao Espírito Santo. É um povo que não se abriu à ação do Espírito Santo. E mesmo vendo sinais e milagres, mas não estavam dispostos a crer. É o caso desta multidão também, que está perto de Jesus. Que obra fazes? E citam de novo o caso do maná do deserto. E Jesus responde: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. E outra coisa, aquele pão passou. Quem comeu aquele pão morreu. O Pai do céu agora está oferecendo, ou vos oferece, um pão que é capaz de vos conduzir à vida eterna. É um pão que desceu do céu e que dá a vida ao mundo, a vida verdadeira. É um pão que não alimenta o corpo somente, mas alimenta a alma e o espírito. Interessante, eu recordo de um professor de teologia que dizia sempre, gente, a humanidade, se pudesse encontrar
um elixir da eterna vida, da juventude, da eterna vitalidade, pagaria tudo por esse elixir, ou por esse alimento, ou por essa vitamina, ou por esse tipo de remédio. E Jesus se oferece como o pão que dá a vida, e muitas vezes a humanidade não está aberta, preparada, com o coração aberto para acolher. É como disse e repito na primeira leitura, né? Como disse Estevão, gente de coração duro. Pois bem, Jesus então fala, o pão do céu é o Filho do homem, e o Pai é quem dá o pão do céu, esse pão que dá vida ao mundo. E então, mesmo sem perceberem e mesmo sem entenderem a profundidade do que Jesus estava dizendo, eles dizem, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Mas não é desse pão que Jesus está falando, é daquele que eles comeram, que eles querem de novo. Há uma confusão. Jesus fala sobre coisas eternas, coisas do céu. Eles estão muito apegados, agarrados às coisas da terra e não têm condições de entender o discurso de Jesus. Então há uma confusão. Há dois discursos. Um nasce de Cristo, do amor de Deus, né? Vem do coração de Deus. Outro nasce de gente que está altamente agarrada às coisas da terra. Quem vem a mim, disse Jesus, não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Amados irmãos e irmãs, olhando o texto deste dia, né? Desta terça-feira, nós nos perguntamos, qual é o grande convite que a liturgia de hoje nos faz? É de passar do pão que nutre o corpo para o pão que nutre a alma. É passar de uma visão de um Deus que pode satisfazer as minhas necessidades e de uma religião de espetáculo, de uma religião de fantasia, de palco, para uma religião muito mais profunda. Deus pode fazer milagres e opera milagres, mas é preciso buscar, como dizia um velho jesuíta, é preciso buscar não somente a cura do Cristo, mas o Cristo que cura. É uma outra coisa. Não fixar o olhar sobre o milagre e a cura, mas fixar o olhar sobre Deus, sobre Cristo. E aí sim ele fará grandes coisas. É preciso abrir o coração para Cristo. Depois, é preciso compreender que no discurso de hoje Jesus nos chama a passar de um pão meramente terrestre, de um pão que nutre as necessidades do corpo e mata a fome, para um outro pão que quer alimentar o homem de outra maneira. Jesus é este pão. Nós encontramos e nos alimentamos deste pão quando lemos a palavra, quando frequentamos a Santa Missa, recebemos a Eucaristia, e nós podemos dizer, como disseram estas pessoas, só que com a consciência que temos hoje, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Queremos viver alimentados por este pão. Queremos construir a nossa vida alicerçados nesse pão. Queremos que todas as áreas da nossa vida sejam tocadas por este pão. E possamos guardar, por fim, essa frase de Jesus que eu penso que está no núcleo do texto de hoje. Eu sou o pão da vida. Quer dizer, não é preciso esperar outros sinais ou procurar outros sinais externos a Cristo, mas é preciso abraçar o Cristo. E aí sim, quando abrirmos a nossa porta, a porta do nosso coração, Ele entrará e fará milagres em nossa vida. Eis que estou à porta e bato, e aquele que abre a porta, ou para aquele que abre a porta, eu entrarei, cearei com ele, farei refeição com ele. Né? Quer dizer, essa é a proposta de Cristo para o dia de hoje. Desejo a todos um ótimo dia, paz e bem. Abençoe-vos, Deus, que é todo-poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia.